Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, boa sexta-feira, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes, estou chegando para atualizar as informações mais importantes do dia, também para trazer reportagens especiais e vamos aos destaques desta edição. A ação da FGTAS Cine reforça compromisso da sociedade com as pessoas com deficiência. Mais de 150 unidades do Rio Grande do Sul participaram do Dia da Ação PCD. 7.600 vagas de emprego foram oferecidas. O trabalho é qualidade de vida, o trabalho é autonomia, o trabalho é tudo, né? E ainda, empresa de Cachoeira do Sul completa 50 anos com um legado familiar. Entre muitas peças para máquinas agrícolas, a Casa dos Rolamentos possui uma história linda e duas netas que se desafiaram ao assumir a gestão da firma. E eu tive que aprender. Quanto de rolamentos, de retentores e etc e tal, tu entendia quando tu começou aqui? Zero. Não entendia nada mesmo. Na entrevista do dia, nós vamos falar dos perigos do mundo digital. A Thelma Tomás conversa com uma especialista que orienta as famílias sobre os riscos e como utilizar a internet de maneira segura. A gente precisa ser firme mansamente. O que é que isso significa? A gente precisa orientar com firmeza, dizendo aquilo que a gente acredita que é melhor para os filhos, de forma mansa. Porque existem muitas situações que a gente se depara que o filho tem acessado ou visto algum conteúdo que os pais se angustiam. E nós vamos trazer as principais notícias da semana pelo mundo. Uma missão ambiental com uso de drones recolheu 300 quilos de lixo do pico mais alto do mundo, o Everest. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão fala sobre a reprodução dos peixes e dos cuidados necessários quando se constrói pontes com represas. Vocês sabiam que as barragens podem interromper o caminho dos peixes? Descubra hoje como a escada de peixes pode aumentar a vida nos rios e fazer harmonia com a natureza. E eu já quero convidar você de casa a fazer parte aqui do nosso jornalismo. Tem notícia para nos contar? O que acontece onde você está? Manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp 51997697129. A gente reserva em todo o telejornal NT Sul ao menos 3 blocos de interatividade em que a gente mostra aqui as mensagens, os vídeos, as fotos, os áudios que o povo manda para a gente aqui, contando sobre as situações do dia a dia, comentando as nossas reportagens e assim nós vamos trocando informação e fazendo o telejornal NT Sul, que tem também transmissão no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever para a gente aí no Face e o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando de inclusão social. Nós vamos mostrar o dia da Ação PCD. Nas 153 unidades do Rio Grande do Sul, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social realizou o Feirão de Emprego. O objetivo é reforçar o compromisso da sociedade com as pessoas com deficiência, a acessibilidade e a valorização da diversidade no mundo do trabalho. Carmela já tinha passado numa agência da FGTAS durante a semana e chegou com uma recomendação para uma vaga. Há 3 anos, a vida dela mudou e o maior desejo agora é conseguir um emprego. É meu primeiro emprego, desde que eu tive um AVC hemorrágico com 15 anos. E desde que eu terminei o médio, eu me encontro meio perdida. Eu quero fazer faculdade, só que ficar parada não é uma opção, até conseguir passar numa faculdade e tal. Então eu queria um emprego, um primeiro emprego. Aí eu vim em busca de uma oportunidade. A ação ocorreu nas agências FGTAS e também no Centro Universitário FADERS, onde muita gente foi em busca de uma chance. Em todo o estado, foram oferecidas 7.600 vagas no setor de serviços, comércio e varejo. A iniciativa faz parte da 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que tem como tema acessibilidade é abrir portas, incluir é manter portas abertas. O trabalho é qualidade de vida, o trabalho é autonomia, o trabalho é tudo, né?
No momento que nós nos conscientizarmos, né, que nós podemos ter essa diversidade e precisamos ter a diversidade dentro da empresa, em todo o espaço público e privado, nós começamos a dar um grande avanço para a nossa sociedade num todo. Cerca de 200 vagas em Porto Alegre e região metropolitana podem ser preenchidas até o dia 10 de setembro. Para se candidatar, basta ir até uma agência FGTAS Cine com a carteira de trabalho ou identidade. Ah, lembram da Carmela, com esperança do primeiro emprego? Antes de ir embora, veio o resultado. Bom dia! É contratada aqui, ó! Parabéns, Carmela! Estou muito feliz, muito feliz. Nossa, eu tô muito animada, tô ansiosa para começar. Agora começa uma nova etapa. Que alegria, né? De quem está ali buscando uma oportunidade, colocação no mercado de trabalho e aí consegue conquistar essa vaga tão desejada. Foi uma bonita ação que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul participou também, a gente trouxe um pouquinho desse destaque e aí o resultado do que aconteceu Rio Grande do Sul afora. Bom, a gente fala agora um pouquinho sobre empreendedorismo. Uma das mais tradicionais lojas de Cachoeira do Sul comemora 50 anos de atuação. Só que a história da Casa dos Rolamentos vai muito além do relacionamento comercial com clientes, com fornecedores. Por trás da fachada da empresa, tem uma bonita história de envolvimento e compromisso com o legado familiar. Na Avenida Marcelo Gama está localizada uma das mais tradicionais lojas de Cachoeira do Sul, a Casa dos Rolamentos. Um empreendimento que dia 29 de agosto deste ano de 2025 celebra a longevidade de 50 anos de atuação. Mas não é só isso. O que a gente quer mostrar para vocês a partir de agora é a história familiar que existe por trás da fachada desta loja. Começou lá em 1975 com o patriarca da família, o seu Júlio, e com a matriarca, a dona Firminiana, a dona Nana. Depois passou para o filho Celso, que por sucessão passou para as duas filhas, a Juliana e a Luciana, que assumiram como missão tocar em frente o empreendimento, mas mais do que isso, prosseguir e valorizar este legado familiar. A gestão das irmãs Luciana e Juliana à frente da empresa está interligada com os aprendizados e afetos que receberam do pai, Celso, que herdou da conexão e vivências com os pais Júlio e Firmiana. O casal, que lá no ano de 1975 decidiu abrir uma loja especializada em rolamentos na Avenida Brasil, junto à casa deles. Enquanto a loja se consolidava cada vez mais sob liderança do casal Júlio e Nana, com a presença também do filho Celso, na parte de trás do prédio, as pequenas Juliana e Luciana brincavam e se desenvolviam. Durante 33 anos, até 2008, foi um empreendimento literalmente e 100% familiar, onde somente pessoas da família trabalhavam. O Robson foi o primeiro funcionário contratado e, não à toa, permanece até hoje na empresa. Na época, ele tinha 18 anos. Eu não tive um contato, de anos com o seu Júlio e a dona Firmiana, que são os fundadores. Entrei, eles estavam lá ainda, aprendi muito com a dona Firmiana, aprendi muito com o Jader, com o Celso, que foi o que me levou para a loja. E aí, com o passar do tempo, que a gente entende. Gestão passou e eu vi aquilo que eles faziam lá atrás não mudou. Aquela essência da família com seriedade, investindo em qualidade, sempre priorizando a qualidade, relacionamento. Isso não mudou nada, O início da sucessão familiar começou com a morte do seu Júlio em 2009. O Celso assumiu a empresa ao lado da mãe, mas faleceu 5 anos depois, em 2014, e a dona Nana em 2016. Foi então que as irmãs Luciana e Juliana tiveram que assumir e dar sequência ao legado dos avós e do pai. A sucessão familiar aconteceu naturalmente, passou do avô para o pai e depois para as duas filhas, a Juliana e a Luciana.
mas pergunte para elas se elas entendiam alguma coisa sobre rolamentos, retentores e tudo mais que havia na loja. Não, elas não entendiam de nada, mas tinham muita vontade de aprender, de empreender. E foi o que fizeram para conseguir manter a essência do funcionamento, do trabalho proposto pelos avós aqui na empresa. O que tu entendia de rolamentos, de retentores, etc e tal? Até foi muito engraçado. Quando eu entrei, não conhecia absolutamente nada, né? A minha experiência era administrativa, né? De cobrança, né? De avaliação de crédito. Então, eu comecei na empresa trabalhando e organizando a empresa nesse sentido. E eu comecei a aprender esse mundo das peças, né? E foi muito interessante, porque realmente para mim era algo novo, né? E eu tive que aprender, né? Eu estava vivendo o negócio dentro do negócio, então eu fui aprender o que era um rolamento, né? Com uma blindagem DDU, uma blindagem de metal, quais as aplicações desses rolamentos, onde é que iam. Então isso eu passei a conhecer, né? Com o tempo, né? E foi muito interessante. Quanto de rolamentos, de retentores e etc e tal tu entendia quando tu começou aqui? Zero. Não entendia nada mesmo. Embora eu tenha passado a minha infância inteira dentro da loja, né? Eu corria pelos corredores, né? Me criei ali porque também era minha casa, né? Mas eu não tinha o conhecimento técnico. E o meu conhecimento, confesso, né? Técnico é raso. Lógico, com o passar dos anos eu fui aprendendo muitas coisas, né? Fui entendendo um pouco melhor. Não sou tão leiga, mas a parte técnica mesmo da venda, né? É com nossos consultores, é eles que entendem, que estudam, né, os catálogos, que sabem exatamente como atender da melhor forma o produtor rural. E aí comigo cabe então anunciar esse conhecimento e o marketing, né? Para atuar em um ambiente tipicamente masculino, sem preocupação com preconceitos, para as irmãs, a lembrança da avó, Nana, é inspiração. A minha avó, ela vendia no balcão. Então ela tinha o conhecimento técnico de peças, uma mulher incrível e muito à frente da época dela, né? Uma mulher que trabalhava e lidava diretamente com o público masculino vendendo peças agrícolas, né? Ela foi incrível e eles respeitavam muito a minha avó, né? Nunca, se ela passou por algum momento, né, de algum preconceito, né, não sei se ela chegou a comentar com a gente, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas de fato existe, né? Nós temos uma vendedora mulher que de vez em quando enfrenta, sim, algumas questões da desconfiança de algumas pessoas. Ela está falando na Rita, que de manicure das mulheres da família, há 16 anos, a convite, se tornou caixa da empresa, passou pelo setor financeiro e abraçou as vendas, com competência. Tu tem na mão aí? Eu tenho umas buchas de tração ZF. Isso é grego para mim, gente, para muitas mulheres seguramente. Como é que é para ti no balcão? Muita resistência ainda encontra do lado de lá? Certos clientes, sim. Né? Certos clientes acham assim, tu pergunta, né, o que é pro senhor, e eles dizem assim, eu vou ser atendida ali por ele. Daqui um pouco aquele lado machista, né, mulher não sabe, mulher não vai me vender errado, alguma coisa assim. Mas não, eu tenho um fluxo de clientes assim que procuram por mim, né, confiam no meu trabalho, sabem? Eu sou daqui um pouco mais demorada, mas assim, eu procuro ser muito cuidadosa, porque eu não gosto do erro, né? Porque eu sei o transtorno que custa de um cliente vir da lavoura, chegar lá na lavoura, fazer vários quilômetros, chegar lá, tá a peça errada. Então eu cuido muito nisso também, mas agora sempre tem os que resistem, né? Ser atendido por mulher. Tu é feliz no teu trabalho? Sou. Sou feliz no meu trabalho. Hoje, a Rita, a Juliana e a Luciana integram uma equipe com 10 pessoas. Nesses 50 anos, as exigências dos consumidores aumentaram e a loja, para atender, ampliou o mix de produtos, estão em prédio próprio e novo, mas seguem conectados na essência do trabalho e histórias atípicas, engraçadas e inspiradoras dos avós com clientes que se mantêm fiéis até hoje.
os 2 clientes que eu gostaria de citar aqui, os mais antigos, o seu Vinito Rouchu e o Ademar Koschenborger, né? São nossos clientes até hoje e amigos da casa. E o seu Ademar já contou muitas vezes uma história que ele ri muito, que o vô, né? Ele é cliente do vô desde o início do cheque. Então o vô ele ainda não sabia assinar, né? Como é que funcionava o cheque e ele aceitou. Então, o pagamento do seu Ademar dessa forma. E aí ele não sabia preencher. Então, quando ele preenche o valor do cheque, ele também assina o cheque pelo seu Ademar. E ele conta de um jeito muito saudoso e muito engraçado isso, que o vô até assinou o cheque dele. E aí depois ele aprendeu como funcionava o pagamento com cheque e tal. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. O seu Venito, ele não vem aqui na loja, né, não para comprar, né? Vem o neto dele, o Lucas Rouchu, que também é um grande amigo. Toda a família dele, na verdade, né, são amigos e são clientes. E também o seu Venito conta uma história muito bonita, né? Que precisou se financiar na época, precisou de prazo, né? Para poder pagar, para conseguir plantar e vender. E o vô, então, concede esse prazo para ele. E ele ficou muito agradecido, porque ele conseguiu se organizar. E a partir dali ele passou a negociar com o vô. E se por trás da fachada da loja o comércio segue fluindo, também é verdade que, na linha do tempo dessa família, as heranças afetivas seguem como base para que novas e futuras histórias sigam sendo vividas e contadas, muito além dos atuais 50 anos que estão sendo comemorados. Eu acho que assim como o vô e a avó se completavam entre si, de certa forma, fazendo, né, como a gente chama, uma analogia, né? Eu acho que eu e a Ju, a gente se completa também, né? Porque a Ju é aquela pessoa que analisa, que tem os pés no chão, que faz a empresa ficar segura, né? Que faz planos. Eu já sou a pessoa que vai sonhando, vai fazendo, sabe? Vai também trazendo a empresa, puxando, sabe? Ela me segura, eu puxo e assim a gente vai caminhando. A Ju puxa o pezinho, segura? Sempre. Mas eu digo que a gente se equilibra. Então, a gente está crescendo juntas, né? E, lógico, com a equipe, porque eles são fundamentais, e a Juliana fala isso, eu sempre também, porque a gente não ia estar aqui também se não fosse por todos eles. E eu fico muito feliz. Quero, pro resto da minha vida, estar aqui, se Deus quiser, né? Que a gente possa fazer essa empresa seguir crescendo e que a gente possamos nos organizar para que as próximas gerações sigam perpetuando esse trabalho também. É um legado que se perpetua? Com certeza, é um legado que se perpetua. Muito bom, ficamos bem felizes aqui ao contar essas histórias de empreendimentos, histórias familiares, de dedicação de uma vida toda, de famílias, de gerações. 50 anos, nosso abraço a todos os funcionários, toda a equipe da Casa dos Rolamentos e por outros investimentos assim, por outros empreendimentos aqui no nosso município de Cachoeira do Sul, que tem as suas carências, mas tem as suas potencialidades também e certamente muito espaço para se desenvolver também. E agora, está na hora aqui no Telejornal NT Sul do nosso Vida Animal. Está chegando por aqui o veterinário Edson Salomão para falar de um assunto que eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar. O senhor já ouviu falar de escada para peixes? Que negócio é esse? O Edson Salomão conta tudo a partir de agora. Um dos assuntos mais comentados atualmente em nossa cidade, Cachoeira do Sul, é a ponte barragem do Fandango. Ela foi construída na década de 50 e concluída em 1961, que foi inaugurada. Essa ponte barragem, ela tem uma represa que faz com que o nível do rio fique mais alto e permita a navegação, porque tem um sistema que o barco chega em determinado ponto, ele entra naquele ambiente que é inundado com água e eleva a embarcação ao nível superior. Ele pode fazer a passagem, transpor a barragem sem problema nenhum. Mas nós temos um problema muito grave, que na época já pensaram em solução, que é o problema da reprodução dos peixes na época da piracema. A época da piracema, os peixes sobem o rio para as nascentes, onde que há a reprodução e também onde
os alevinos podem crescerem com segurança. O que está em foco hoje é a interrupção da ponte, que vai ser elevada 3 metros, mas eu vejo que o pessoal, ninguém comentou até hoje sobre, quem sabe, aproveitar essa construção e fazer melhorias na escada para peixe. A meu ver, ela está muito íngreme, ela poderia ser com uma extensão maior, fazendo que os animais, os peixes, tenham mais condições de ultrapassar essa barreira e poder repovoar o nosso rio através da postura na época da piracema. A reprodução dos peixes é fundamental, principalmente também para a população ribeirinha. A população ribeirinha do Rio Jacuí, ela vive praticamente da pesca, tanto para sua alimentação como sua fonte de renda. Então, existem muitos pescadores, tem a Associação dos Pescadores, que na época da piracema recebem verbas, né, do governo para se manterem. Então, nós já estamos tendo um problema gravíssimo com as palometas. Já está indicando que tem um problema no nosso rio. Um problema que nós podemos, quem sabe, resolver aumentando essa escada para peixes, porque se está havendo a multiplicação em excesso das palometas, é porque o predador, que é o dourado, está diminuindo cada vez mais. Então deve ser feito um trabalho de conscientização de toda a população ribeirinha de Cachoeira do Sul e região, de toda essa bacia do Rio Jacuí, um trabalho em conjunto, visando esclarecer as pessoas da importância de não capturarem os dourados, e também um trabalho com essa escada, facilitando que haja a subida para as nascentes e com isso dando mais chance desses peixes se multiplicarem, se reproduzirem e repovoarem o nosso Rio Jacuí, que eu vejo que é uma das maravilhas da natureza que Cachoeira do Sul foi presenteada. Estar localizada à margem de um rio tão belo, tão grandioso, que só traz benefícios para a população e deve ser melhor tratado. Claro que nós temos problemas de enchente, e isso aí é uma coisa que está acontecendo, é muito grave, tem populações que são atingidas, eu acho que essas populações devem arrumarem moradias longe do rio, mas não é fácil. Mas focando então no vida animal de hoje, que seria, vamos fazer uma campanha através dos nossos políticos para que a escada de peixe também seja contemplada com melhorias, não só a ponte. Muitas pessoas dependem a sua sobrevivência através do peixe, que é a sua principal fonte de renda e está ficando cada vez mais escassa, porque ao colocar espinhéis e nos anzóis, onde são pegos os peixes para serem comercializados, quando vão recolher, só está o esqueleto do peixe, porque as palometas estão atacando cada vez mais. Isso é um indicador que está acontecendo algo errado com a população de peixes que habita o nosso querido Rio Jacuí. Até a próxima. E olha, atenção, você que é morador dos bairros Coab e Promorar, habita e possui um imóvel já quitado e ainda não tem a escritura definitiva, ou então tem aquele contrato de gaveta. Hoje e amanhã é a oportunidade para regularizar essa situação através do projeto Terra Reurb, que é realizado pelo Governo do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça e também por parceiros. O morador deve comprovar através de documentos e de testemunhas que o imóvel é usado por ele e pela família há no mínimo 5 anos e não possuir outro imóvel. Nós vamos conferir mais detalhes agora na tela, me acompanhe para conferir como é que funciona esse processo de regularização fundiária aqui no município de Cachoeira do Sul. Então, os bairros que estão sendo contemplados nesta etapa, neste momento, são bairro Coab, são 95 imóveis neste bairro, quadras 1 até quadra 4, somente na volta da Praça da Coab. O bairro Promorar tem ali 353 imóveis, quadras 1 até 23. Vamos para a próxima tela, onde a gente tem mais detalhes sobre esse processo e a gente já fala aqui da documentação necessária. Então, se você se enquadra no programa, fique de olho já nas documentações que são necessárias. RG e CPF do ocupante,
e companheiro ou companheira, comprovante do estado civil, no caso de quem é casado, precisa ter ali a certidão de casamento, viúvos, certidão de casamento e óbito, separados ou divorciados, certidão de casamento com averbação. Comprovante de endereço, documentos que comprovem a posse, por exemplo, contratos, aquele contratinho de gaveta, né? Contas de luz ou de água, mesmo que sejam ali contas antigas, declaração com 2 testemunhas, comprovante de rendimentos, contra-cheque, declaração de renda, imposto de renda ou certidão de isento. E é importante destacar aqui que são contempladas famílias que têm ali até 5 salários mínimos. Para quem está para além desse valor, que recebe, que tem uma renda familiar maior, não vai ser, essas famílias, nesse caso, não seriam contempladas pela regularização. Locais e horários: Coab, Centro Comunitário, Rua Miguel Aued, Promorar, Salão Católico, Monsenhor Orestes Trevisan, Rua Tomás de Oliveira, em frente à EMEI Sagrado Coração de Jesus. O atendimento é das 9 até as 4 da tarde nos dias 29 e 30 de agosto. São essas informações que a gente tem sobre a regularização fundiária aqui em Cachoeira do Sul. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou ontem a portaria com a nomeação de 18 novos professores e 25 monitores, somando 43 profissionais da educação. Os novos nomeados são do concurso público de 2022 e vão ocupar vagas de regimes suplementares de trabalho, aposentadorias, exonerações e falecimentos. Eles têm prazo de 15 dias para se apresentar após a publicação do edital para se habilitarem para a posse. E agora está na hora da sua participação, nós vamos de imediato para a telinha para ver recados da audiência. O WhatsApp para o seu recado vai para a tela também, é o 51997697129. Fique à vontade para mandar o seu recado, como esse telespectador faz aqui, manda inclusive uma mensagem anônima dizendo aqui sobre um carro velho estacionado na rua do bairro Promorar, juntando bichos, ratos e mosquitos e umas carroças com um cachorro morto, diz aqui. Ninguém toma uma providência. Ontem a gente mencionou que a Prefeitura começou a remoção, o recolhimento de veículos que estão ali com claros sinais de abandono e esse processo deve seguir pela cidade. Então a gente deixa esse alerta para a comunidade, quem puder aí já fazer o recolhimento, se o veículo está parado há muito tempo, faça, né, para evitar aquela notificação, uma multa. E é importante essa consciência para a gente manter a nossa cidade em ordem, né? Muito obrigado aqui ao telespectador. Mais recadinhos aqui da audiência, o Rogério Pasqualim. A escadaria da subida dos peixes está aterrada desde o ano passado, antes da grande enchente. Rogério mencionando aqui essa questão trazida pelo Dr. Edson Salomão no quadro Vida Animal. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência e você pode seguir falando com a gente. A seguir, nós vamos trazer as principais notícias da semana pelo mundo. Uma missão ambiental com o uso de drones recolheu 300 quilos de lixo do pico mais alto do mundo, o Everest. Na entrevista do dia, nós vamos falar dos perigos do mundo digital. A Thelma Tomás conversa com uma especialista que orienta as famílias sobre os riscos e como utilizar a internet de maneira segura. A gente precisa ser firme mansamente. O que é que isso significa? A gente precisa orientar com firmeza, dizendo aquilo que a gente acredita que é melhor para os filhos, de forma mansa. Porque existem muitas situações que a gente se depara que o filho tem acessado ou visto algum conteúdo que os pais se angustiam. O intervalo é rápido. Continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Hora de almoço e hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Este é o Telejornal NT Sul. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que ligou a sua televisão ou se conectou nas redes sociais para nos acompanhar. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Vamos começar vendo imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do estado do Rio Grande do Sul. Dia muito bonito hoje, com céu aberto, com o sol predominando. Diferentemente do comecinho da manhã, que mais uma vez teve muitas nuvens, tempo bastante fechado, mas agora temos um bonito dia de sol. Como que fica o tempo no fim de semana? Vamos descobrir agora na previsão do tempo. Olá a todos os que nos acompanham. A sexta-feira começou com temperatura na faixa dos 13 graus em Cachoeira do Sul
E hoje a tendência é de um dia quase típico de primavera, com a amplitude térmica elevada. A gente sai então de 13 graus e a máxima encosta nos 23 no período da tarde, com a presença do sol entre alguma nebulosidade. Então hoje não há estimativa de chuva. Tem uma massa de ar seco que atua e mantém o tempo firme. No sábado, a gente começa o dia também com alguma nebulosidade, não há estimativa de chuva. O sábado vai ser um dia super aproveitável aí para alguma atividade ao ar livre. Começaremos amanhã com 15 graus e a máxima encosta nos 26 graus. Esquenta mais, à tarde vai ser aí até com um certo calorzinho. Para o domingo, mínima de 17 e máxima de 27 graus. No domingo esquenta, tem uma frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul e por conta disso o vento vira para norte, o que traz um ar mais quente lá do interior do Brasil. Então, de maneira geral, final de semana de tempo firme, de tempo seco e sem chuva. Apenas no Rio Grande do Sul, com destaque para o oeste e a campanha, com risco de pancadas isoladas na noite do próximo domingo pela atuação do sistema frontal. Mas o destaque do final de semana no estado gaúcho é a temperatura alta. Por exemplo, entre a região das Missões e noroeste, as máximas encostam nos 30 graus. Portanto, mês de setembro inicia aí com uma condição de temperatura mais alta e de instabilidade no estado do Rio Grande do Sul. Até logo mais. A recuperação da ponte do Geribá, interior de Cachoeira do Sul, deve ser concluída até este sábado, segundo informações repassadas pelo superintendente regional do DAER, João Batista Rosa. A empresa terceirizada responsável pela obra está fazendo um esforço adicional para tentar finalizar os trabalhos ainda hoje. Para recuperar a cabeceira da ponte que havia cedido, foi necessário utilizar cargas de terra e pedra-ferro. A intervenção visa garantir a segurança e o reestabelecimento total do tráfego na localidade. E a cabeceira da ponte do Cid, no Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, começou a ser recuperada na manhã de hoje. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, todo o trabalho deve ser feito hoje. Segundo ele, o serviço ainda não tinha sido realizado devido ao nível elevado das águas do rio Irapuá. Até o final do dia, o trânsito deve ser liberado na estrada do Cid. E agora, mais recadinhos aqui da nossa audiência. Vamos para a tela, mensagens do WhatsApp, número na telinha para você também interagir com a gente. A Luciana Rosa está participando e nos atualizando. Ontem ela tinha mandado para a gente aqui uma mensagem mostrando um enxame de abelhas, né, que tinha se aglomerado ali na casa dela, e aí ela estava pedindo algumas informações. Só para avisar que as abelhas foram embora por conta delas mesmas. Que bom, dos males o menor, né, Luciana? Um abraço para ti aí, obrigado pela mensagem. Aqui também a participação da Solange. A regularização fundiária é apenas para os bairros citados ou qualquer cidadão que tenha interesse em regularizar pode ir à secretaria? Solange, esse é um processo que está indo assim, bairro a bairro, né, por várias etapas. Então, por enquanto, somente os bairros que a gente mencionou aqui, tá? Naquelas quadras específicas. Mas é um trabalho que está avançando aqui e que deve chegar a todas as áreas do município, tá bom? Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Agora a gente fala um pouquinho sobre o impacto que o lixo causa no nosso mundo, no meio ambiente. Você já parou para pensar aonde o lixo pode chegar? Missão Ambiental, com uso de drones, recolheu 300 quilos de lixo do pico mais alto do mundo, o Everest. Esse é um dos destaques de hoje do quadro Semana pelo Mundo. O zoológico de Guadalajara, no México, registrou o nascimento do primeiro filhote da Casquito de Vallarta, considerada a menor tartaruga do mundo, com apenas 10 centímetros de comprimento. A espécie, descoberta recentemente, vive nos pântanos do rio Ameca, entre os estados de Nayarit e Jalisco, e sofre com a perda de habitat e o tráfico ilegal. Segundo especialistas, há apenas cerca de 300 exemplares conhecidos.
O nascimento em cativeiro foi possível graças à colaboração entre o zoológico e organizações ambientais que iniciaram um programa de reprodução após o recebimento de tartarugas apreendidas pelas autoridades. Sem estudos científicos sobre o manejo da espécie, os profissionais estão inovando para garantir sua sobrevivência. O maior foguete já construído, a nave Starship da SpaceX do bilionário Elon Musk, realizou seu 10º voo de teste nesta terça-feira. Com mais de 120 metros de altura, o megafoguete decolou do Texas após 2 adiamentos causados por falhas técnicas e mau tempo. Apesar de testes anteriores terem terminado em explosões, desta vez a missão foi bem sucedida. A nave pousou no Oceano Índico cerca de 1 hora após o lançamento, cumprindo seus principais objetivos. A Starship é peça-chave nos planos da NASA para levar astronautas à Lua e, segundo Elon Musk, pode ser usada em viagens intercontinentais ultra-rápidas e até em missões rumo a Marte já em 2026. Uma equipe de operadores de drones se juntou a escaladores no acampamento base do Everest para uma missão ambiental. Com drones de alta resistência, a empresa nepalesa Airlift Technology retirou 300 quilos de lixo do pico mais alto do mundo. O Everest, apelidado de a lixeira mais alta do planeta, sofre com o acúmulo de resíduos deixados por expedições. Cada drone, avaliado em $20 mil, substitui o trabalho de 10 pessoas em apenas 10 minutos. Além de mais eficiente, o uso da tecnologia tornou o processo mais seguro e menos desgastante. No próximo mês, os drones seguem para o Monte Manaslu, o 8º mais alto do mundo, em nova operação de limpeza. Uma ferramenta que veio para facilitar o acesso à informação, agilizar processos e até encurtar distâncias, permitindo o contato com quem está distante da gente fisicamente. Estamos falando da internet. Por meio dela, redes sociais, livros, chamadas de vídeo, apps de conversa, jogos, um universo de opções. Mas nem tudo é tão simples nessa rede. Há riscos e eles precisam ser mapeados e entendidos para que a tecnologia não se torne o inimigo que mora ao lado. A Thelma Tomás conversou com uma especialista que orienta as famílias sobre os riscos e como utilizar a internet de maneira segura. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos privilegia com a sua companhia na hora do almoço aqui no NT Sul. A verdade é que não há mais volta. A tecnologia, a internet, os smartphones, eles já fazem parte da nossa realidade e não vamos nos desvencilhar deles mais de maneira alguma. A verdade é que nós precisamos aprender a conviver com a tecnologia de maneira benéfica. E esse tem sido o maior desafio, principalmente nos lares, em que os mais jovens estão cada vez mais dependentes dessa tecnologia, cada vez mais vinculados à internet, aos smartphones, que parecem uma continuidade do corpo, e, por consequência, as famílias acabam se distanciando. Não bastasse isso, a internet é um solo fértil para todo tipo de cometimento de crimes, de instalação de softwares maliciosos. Então, existe toda uma tecnologia que nos favorece para o conhecimento, para a aproximação daqueles que estão distantes, mas também existe um risco muito grande no uso dessa ferramenta tão importante para vários setores, inclusive para o nosso trabalho. Para tentar clarear um pouco e auxiliar as famílias no manejo desse tipo de relação entre pais, filhos e a conectividade, eu converso agora com a psicóloga Jamile Zin, com quem eu vou buscar informações e orientações para que a gente consiga ter uma convivência pacífica em família, com a tecnologia e com os nossos filhos. Boa tarde, Jamile, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante e tão necessário. Meu boa tarde, eu que agradeço, me sinto muito honrada em falar desse tema tão relevante nos momentos atuais. A gente aproveita aqui para iniciar
essa conversa falando sobre a campanha Quebrando o Silêncio, que é promovida anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo tema este ano também está vinculado a essa realidade digital, né? O uso excessivo de telas traz que tipo de malefício ou de comprometimento para a vida, principalmente das crianças e adolescentes? Porque existe aí também um período de desenvolvimento, de entendimento sobre essas ferramentas e, claro, o desenvolvimento cognitivo também está muito associado ao que pode ser acessado e ao período em que essas telas estão disponíveis para uso. Os prejuízos são inúmeros. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando do enorme prejuízo que as nossas crianças e nós, como adultos, também podemos ter, né? Mas eu destacaria 3. Prejuízo no desenvolvimento, prejuízo nos vínculos e prejuízo também na questão de segurança, né? No desenvolvimento, eu vou pontuar aqui bem rápido, a criança pode ter prejuízos, inclusive no desenvolvimento da fala, prejuízos na sua saúde, né? A gente sabe que tem uma relação muito grande entre grande acesso, né, às telas, e aí eu já incluo telas de um modo geral, a obesidade, ao atraso na fala. Se a gente falar também dos vínculos, né, os vínculos familiares, a gente hoje já tem, né, a certeza de quanto isso impacta. Quanto mais tempo na tela, menos vínculos desenvolvidos. E isso significa também a troca, né? A gente vê crianças trocando o relacionamento com os pais e até buscando o acalento, a tranquilidade nas telas, quando isso deveria ser dado, né, dentro de um contexto social, pessoal, familiar, enfim. Você sabe que a gente vê hoje, né, o afastamento de crianças e adolescentes dentro da família, porque se prefere muito mais os contatos virtuais com personagens, com pessoas que nem existem, né? E a gente sabe que o uso excessivo da internet, das redes sociais, faz com que as crianças e adolescentes diminuam a sua condição de compreender as emoções humanas, de desenvolver empatia, né? de disponibilizar tempo de conversas pessoais, porque preferem aquilo que é virtual. E isso, se a gente não resgatar imediatamente, a gente corre um risco muito grande. A gente consegue aqui trazer informações com relação a aplicativos, sites que são perigosos, mas que são desconhecidos para a maioria dos adultos e que transitam livremente entre a gurizada? Nós temos aí jogos e aplicativos que induz a violência, que induz o acesso a conteúdos extremamente inadequados, inapropriados para pessoas, né, e crianças, adultos, adolescentes, com questão de sexo, né, de formas de elaborar suas emoções. E o interessante é que alguns desses jogos vêm com a apresentação inocente. Quando a gente vê a imagem, o desenho, a figura, né, que esses sites e aplicativos, desses aplicativos, melhor dizendo, são apresentados, a gente olha como se fosse algo infantil, inocente, às vezes com bonecos, com figuras infantis. Mas quando a gente vai entrar, né, e ver o conteúdo, eu tenho, por exemplo, aqui, eu posso usar como exemplo de um desses aplicativos que são 2 irmãos, né, os personagens desse aplicativo são 2 irmãos que cometem incesto. E a gente vê vários desses jogos, mas quando você olha, parece inocente, né? Então, a gente precisa, urgente, antes de deixar o nosso filho acessar, a nossa filha acessar, a gente precisa conhecer o conteúdo. Todas as vezes em que eu converso com um especialista, eu faço essa pergunta. E eu acho que é importante a gente sempre trazer essa clareza para os pais. O pai tem que ter acesso livre ao aplicativo, ao celular, ao tablet, enfim, a ferramenta que o filho usa para acessar a internet? A gente hoje ouve muito falar da privacidade, né? Tem que dar privacidade. Filho não tem que ter privacidade no que diz respeito ao acesso dos conteúdos, porque ele não tem discernimento ainda, e a depender da idade, né? Do que pode ser bom, do que pode ser ruim. E às vezes até tem, mas aquilo vai envolvendo tão sutilmente que daqui a pouco ele entrou,
né, no vício daquele tipo de conteúdo. Então, eu reforço, né, em dizer para todos os pais aqui que possam estar nos escutando, de que todos nós precisamos, sim, ter acesso, saber o que o filho está olhando. Preste atenção se seu filho apaga o histórico, se seu filho sai de perto na hora que vai olhar as telas. Se ele sai de perto de você, é porque talvez tenha alguma coisa que ele não quer que você veja. Se ele apaga o histórico, é porque ele não quer que você veja. Porque talvez ele saiba que aquilo você vai chamar atenção. De que forma a gente consegue construir uma conversa com o filho de uma maneira objetiva, minimizando o conflito, mas deixando claro que sim, é o momento de eu olhar o que tu está acessando, eu quero ter acesso ao teu celular, quero ver o tablet que tu está usando, quero consultar os históricos no teu notebook para ver por onde tu tem andado na internet. Eu gosto muito de usar duas palavras que eu falo sempre para os pais que vêm até mim, né, no processo de orientação parental, que é o trabalho que a gente faz de orientar os pais como conduzir os filhos. E as palavras são as seguintes: firmeza com mansidão. Nessa orientação que a gente precisa dar para os filhos, a gente precisa ser firme mansamente. O que é que isso significa? A gente precisa orientar com firmeza, dizendo aquilo que a gente acredita que é melhor para os filhos, de forma mansa. Porque existem muitas situações que a gente se depara que o filho tem acessado ou visto algum conteúdo que os pais se angustiam. E nessa angústia, os pais se emocionam e muitas vezes se exaltam. E nessa exaltação, nessa emoção exacerbada, e muitas vezes os pais embrabecem com os filhos, aí já gera o afastamento. Então, a gente pode dizer tudo para o filho na linguagem do amor, que é a firmeza com mansidão. Então, é chamar o filho, né, para um momento de conversa que tem que ser constante, esse vínculo tem que ser gerado a priori, você não vai conseguir gerar nenhum vínculo no momento que você vai precisar repreender ou orientar um filho. Esse vínculo tem que ser permanente e constante, tá? Tem que ser desenvolvido. E aí, nessas conversas, às vezes, que vai precisar de algumas, entre aspas, proibição, né, ou orientação, melhor dizendo, você vai precisar falar com firmeza mansa, com mansidão firme. Aí a gente tem muito mais chance de chegar no coração dos filhos. Por fim, alguns sinais além deste do afastamento ou de não acessar o celular próximo do pai e da mãe, de que alguma coisa está acontecendo em função desse uso excessivo de telas, para deixar um alerta para os pais que estão nos acompanhando? Sim. A gente tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção, sim. Como alguns que eu já mencionei, né? Isolamento do filho, o filho quer ficar muito tempo dentro do quarto ou em algum ambiente da casa, sem muito contato social. Se quando você chega, ele guarda o celular, porque talvez você veja o que ele está vendo na tela, né? Agressividade, quando você recolhe o equipamento, ou você pede para guardar o equipamento, se ele fica irritado, impaciente, nervoso, né? O que eu falei também que o afastamento da família para poder acessar, né? Você vê ele sempre distante, com o celular, com o tablet na mão, isso também é sinal de alerta. Muito sono durante o dia, né? Porque às vezes a criança fica durante os horários que ele deveria estar dormindo, ele fica acessando. E uma orientação aqui que eu dou também é não permitir, aproveitando, né? Não permitir que o celular vá para dentro do quarto com o filho, né? Porque aí você perde o controle, né? Na hora de dormir, dormir. Até porque o sono é uma necessidade, né, fisiológica. Então, basicamente, é isso, né? Sintomas como insônia, irritabilidade, também a gente deve prestar atenção. Agradeço a Jamile por ter despendido do seu tempo nos atendendo, trazendo informações importantes, dicas práticas para auxiliar as famílias no manejo aí com os filhos, no que diz respeito ao uso da tecnologia, deixando claro que a internet é uma ferramenta importante e valiosa, mas precisa dessa regulamentação, precisa desse cuidado para que a gente possa desfrutar do benefício dessa ferramenta sem causar transtornos para a vida dos nossos filhos, para as nossas relações familiares. Muito obrigada, Jamile, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Então, lembrando, como eu comecei essa entrevista trazendo esse detalhe, essa informação, durante este mês, a Igreja Adventista do Sétimo Dia anualmente promove
uma campanha intitulada Quebrando o Silêncio. Neste ano, o tema é a violência digital. Inclusive, a gente vai aproveitar e vai deixar aqui na base da sua tela o endereço para acessar revistas e conteúdos produzidos justamente com essa temática para facilitar o entendimento e que servem também de orientação para todas as famílias. São 3 formas que esses materiais foram produzidos, direcionados a 3 públicos específicos, para as crianças, adolescentes e para adultos. Nesses conteúdos é possível encontrar mais informações desse mesmo sentido do que nós conversamos aqui com a Jamile. O endereço está na base da sua tela, quebrandosilencio.org. Os materiais são gratuitos, podem ser acessados eletronicamente. A gente vai deixar, inclusive, aqui mostrando, enquanto eu falo, na tela, as capas dessas revistas, dessas publicações, que podem ser acessadas por toda a família. Embora a campanha trate deste tema durante um mês, os materiais estão disponíveis para acesso por tempo indeterminado. É mais uma ferramenta para te auxiliar no manejo, como eu dizia, com os filhos, com toda a família, no uso das tecnologias. Eu volto contigo, Daniel Nunes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações muito relevantes para os nossos dias, para os nossos tempos, nessa nova relação, já nem tão nova assim, com a internet, com os smartphones, com os dispositivos móveis, e a gente precisa ter toda a atenção realmente para não ter todo esse problema, como a Thelma abordou com a Jamile. Vamos para a nossa tela, recadinhos aqui da nossa audiência. A Cristina está participando com a gente, falando dessas questões de infraestrutura aqui de Cachoeira do Sul, do interior do município, e ela contando aqui que já está liberada a ponte do CID. Arrumaram hoje. Que bom que deu certo. Obrigado, Cristina, pela participação. Obrigado por mandar a foto aqui para a gente. Mais um recadinho, a Carla Rosa. Daniel, a ponte do CID já está liberada. Olha aí, mais uma telespectadora mandando pra gente. Obrigado, Carla, pela participação e pela informação. Deixa eu aproveitar e destacar para você de casa que no fim de semana, no domingo, meio-dia, também tem Telejornal NT Sul aqui na telinha da TV Novo Tempo. É a nossa edição especial, que a gente chama de NT Sul+. Então, no domingo, a gente traz para você de casa reportagens especiais, conteúdos que nós exibimos, né, ao longo da semana. Então selecionamos os melhores conteúdos, as melhores reportagens, e na hora do almoço de domingo, esse conteúdo está no ar logo depois do Anjos Empreendedores, com o Cris Magalhães. O Anjos Empreendedores começa às 11 com histórias de empreendimentos, de negócios, histórias de vocação, de propósito, e logo na sequência tem o Telejornal NT Sul, nossa versão especial de fim de semana. Eu espero contar com você no domingo a partir de meio-dia. A edição desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações e também para rever os conteúdos que nós exibimos hoje, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tem os conteúdos de hoje, de outras datas também, playlists com conteúdos específicos, os nossos comentaristas. Passe por lá. Ficamos por aqui. Bom fim de semana para você. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!